Shalom Hashem, Shus Fala Alf, neste 3 de julho de 2020, uma sexta-feira. Estamos falando sobre a teologia fática, ou dos fatos. A teologia fática, ou dos fatos, é uma maneira, é uma metodologia que inaugura uma nova modalidade de pregação. Ela não é inventada, ela é tirada, captada dos próprios apóstolos, a maneira dos próprios apóstolos de Jesus e dos profetas de pregarem, mostrando fatos como fenômenos, muitas vezes misteriosos, fatos como eventos sociais, sociopolíticos e declarações de testemunhos do processo profético, do espírito da profecia. Então, a teologia fática, ela pode ser vista, por exemplo, no discurso de Estevão, do martírio de Estevão. Estevão relata os eventos históricos da vida de Israel, depois ele aplica o endurecimento de coração desses eventos históricos ao endurecimento daquela geração à palavra do Evangelho. E aí ele revela um fato de um fenômeno espiritual, que é ver Jesus em pé à direita do Pai no céu. E ele conclui a sua pregação fática, baseada em fatos, em evidências de testemunho da história e da gramática dos livros sagrados, né? Então isso é uma pregação fática. Você vai trabalhar com fatos, ou seja, fatos verdadeiros, da verdade. Outro aspecto da teologia fática, ou dos fatos, para além da pregação, é seu uso em estudo, em edificação da Santíssima Fé. Como é que ela se aplica? Ao se dirigir à palavra de Deus, estudo, então, pretende investigar e conhecer os fatos, a narrativa bíblica, a gramática bíblica, a história cultural, social, política bíblica, compreender cenários, reconstruir cenários, reconstruir uma hermenêutica de aplicações da época, dos eventos bíblicos, para a nossa época, fazer análises comparativas, fazer análises progressivas, rumo ao conhecimento do desenvolvimento profético e messiânico, até a volta de Jesus pública, segunda vinda de Jesus pública, o eterno. Então, nós caminhamos com essa ideia de teologia fática. E nós podemos avançar também, além do estudo, além da pregação, a teologia fática pode avançar na dogmática, em construir uma elaboração da dogmática cristã com auxílio desta perspectiva teológica ou
mental, espiritual, racional, fática, dos fatos. A vantagem desta teologia dogmática fática é que nós não precisamos divagar, né, nas centenas de livros da dogmática cristã e mais ainda dos tempos recentes da imprensa de Gutenberg e da internet, né, a imprensa do computador, a imprensa digital. Nós então temos que observar que existe uma confusão muito grande de livros, de arquivos digitais na nossa mente hoje. Então, à medida em que foi um avanço, também é um retrocesso, porque há um avanço também da desordem, há um avanço também da escala, e isso traz uma percepção de desordem na nossa organização mental, no nosso conhecimento dogmático, teológico, sistemático. Então a teologia fática vem nos auxiliar em estabelecer uma visão objetiva, prática e mais simples de toda essa dogmática cristã, construindo focos nos fatos ou eventos chaves das Escrituras. Então nós temos aí como eventos chaves o Fiat Lux, haja luz, a criação, o Bará de Deus no livro de Gênesis. Nós temos aí alguns eventos fáticos como Gênesis 12, 1 a 3, né, eu acho que é 12, 1 a 3, capítulo 12 de Abraão, a declaração fática de Deus a Abraão, que através de ti abençoarei todas as famílias da terra, farei uma aliança contigo, etc. Nós temos aí também a declaração fática do povo de Israel no Sinai: ouviremos a lei e obedeceremos e conheceremos a lei. E a própria revelação da lei de Deus, os 10 mandamentos, é uma estaca, uma referência fática da nossa dogmática. E então nós temos também as festas do processo messiânico profético, dada pela lei de Moisés, a Páscoa, o Pentecostes, os tabernáculos, as cabanas, né? E o Yom Kippur, que já é uma festa para a igreja judaica, na grande tribulação da angústia de Jacó. Então nós temos também eventos fáticos no Novo Testamento, claro, o nascimento de Cristo, o Natal, né? Outro evento fático é o ministério de Jesus. Ele exerceu um ministério, e como foi esse ministério, onde, etc. E aí nós vamos estudar essa questão da teologia fática do ministério de Jesus. Nós vamos estudar também a teologia fática da organização apostólica, a liderança apostólica, né? E etc. Então a gente tem vários estacas, vários pontos de referência para a gente poder construir um entendimento e um conhecimento e uma discussão proveitosa, para não cairmos em veredas de filosofia aristotélicas, marxistas e socialistas ou até mesmo satanistas, né? Então nós nos restringimos àquele princípio da lei que diz: não removereis os marcos dos teus antepassados, né? Então Deus não estava interessado em construir uma imobiliária, ele estava falando os marcos exatamente dos fatos.
da sua revelação, da sua declaração, da sua voz, da sua previsão, né? Da sua presciência. E Deus conhece o futuro, como disse Isaías também. Isso aí é um dogma fático, né? Então aí eu construí me inspirei mais esse termo técnico da teologia fática, um dogma fático. Um dogma fático é aquele que é baseado num fato da revelação, da Bíblia, da história profética e do futuro profético, do testemunho, da profecia messiânico-apostólica. Então há uma diferença grande entre o dogma fático e o dogma. O dogma pode ter várias categorias, pode ter vários gêneros, né? Ou espécies, né? Então, essa é uma discussão, é uma construção do que eu chamo de teologia fática e dogmática fática, né? Ela vai explorar e fixar na nossa mente, na nossa consciência, fatos passados, presentes e futuros, para que nós possamos ter como apoio no nosso caminhar e no nosso elevar a Deus em consciência, em existência. Aí ficou um pouco longo essas investigações, essas construções da teologia fática, mas eu acho que é uma embalagem, um container mais seguro para se viver, se vivenciar e se desenvolver a dogmática, a teologia e a pregação cristã, para que ela não se torne vazia, para que ela não se torne abstrata, para que ela não se torne anticristã. Ela sempre presa e amarrada a estacas, a fatos. Essa pregação, essa dogmática, esses estudos. Shalom, que vos falou Alf, neste 3 de julho de 2020, numa sexta-feira, inverno. Oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Você que quer aceitar o Senhor Jesus, agora o faça. Reconciliar com Ele ou permanecer na sua paz. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e resplandeça e te dê a paz, agora e sempre, a seus familiares, amigos e irmãos. Amém.